Dificilmente o consumidor brasileiro tenha testemunhado em algum outro momento uma crise tão grave, afetando tantas empresas do varejo ao mesmo tempo. É recuperação judicial de uma, pedido de falência de outra, várias marcas reestruturando o modelo de negócios e, para piorar, a fraude nos registros contábeis podem esconder situações ainda mais dramáticas para o setor e, claro, para a economia brasileira também. O escândalo mais recente envolve as lojas americanas. O prejuízo bilionário já provocou o fechamento de lojas, demissão de trabalhadores e as investigações continuam apontando para um rombo ainda maior que o anunciado lá no começo. Mas como os investidores podem se prevenir e evitar prejuízos, hein? Quais são as consequências para a nossa economia e também para os envolvidos nessa fraude? Vamos entender melhor tudo isso com a ajuda de um advogado especializado em direito empresarial e também recuperação judicial, o Fernando Brendariz, que também é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Pinheiros. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Quando acontece um fato como desse das americanas, existe um efeito dominó. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. Um prazer mais uma vez bater um papo com vocês. Sim, existe um efeito dominó, porque as lojas americanas, entre outras de grande porte, tem entre seus credores diversos pequenos e médios empresários que, eventualmente, na quebradeira do seu cliente ou do seu maior cliente, acaba te afetando também. E a consequência disso, ou é o encerramento da sua atividade empresarial, ou essa empresa também ingressar com um pedido de recuperação judicial, sem contar com os funcionários e ex-funcionários que acabam não recebendo suas verbas trabalhistas, que também é um valor que faz a economia rodar. Doutor Fernando, esse processo pode sair dessa área mais comercial e parar no Código Penal brasileiro? Haja vista que se pressupõe que houve fraude nos balanços apresentados pelas diretorias? Sim, Heródoto, bem provável que isso acabe indo para a esfera penal. A gente não sabe muito bem ainda o que aconteceu, se foi uma má administração, se teve dolo ou se realmente houve fraude nos documentos contábeis. Má administração, na nossa legislação, não é crime. Agora, a fraude nos documentos, nos balanços, sim. Ou seja, nesse caso específico das lojas americanas, vai ter que ser aprovado aí, eventualmente, na Assembleia, uma ação indenizatória contra os administradores, sem prejuízo dos processos criminais a serem movidos pelo Ministério Público. Até porque, doutor, quando existe uma fraude nos balancetes, quem é acionista, quem injetou dinheiro ali na empresa, também fica com os olhos vendados, né? Não tem como saber que ali existe um vício, né? Fica de mãos amarradas, porque você acredita no balanço que é divulgado, principalmente pelas auditorias que auditam, né, os documentos, e eventualmente você pode ter aí nessa gestão crimes contra a economia, né? Crimes contra a economia, contra o mercado financeiro, enfim, isso será apurado pelo Ministério Público, pela CVM e pelo próprio processo de recuperação judicial, que tem ali os administradores e os próprios credores que estão de olho no processo de recuperação judicial. Então, Fernando, a gente já viu no passado que outras empresas também grandes, até banco, né? Eles quebraram e todos eles eram auditados. Tem uma empresa que ganha para isso, você paga para ela auditar. Eu suponho que, no caso, sendo aqui a loja americana uma empresa de capital aberto, devia ter lá uma empresa de auditagem também. Essa empresa também vai responder por isso ou ela está fora? Veja, se ficar demonstrado que não existe um conluio entre eles, que não houve erro por parte das empresas que auditaram, que informaram que existia alguma coisa errada ali, num primeiro momento não seriam responsabilizados. Agora, se ficar demonstrado que existe um conluio entre a diretoria das lojas americanas e as empresas de auditoria na tentativa de fraudar o mercado de uma maneira geral, sim, serão responsabilizados. Agora, doutor, num caso como esse, um caso grave, né, em relação às americanas, é possível ainda assim a empresa conseguir dar a volta por cima e se recuperar? Eu pergunto porque tem muita gente que compra na empresa e fica até preocupada. Eu vou comprar um produto agora, mas será que vai dar certo? Vai entregar? Não vai? E acaba abalando a confiança do consumidor também, né? Eu acho plenamente possível as lojas americanas retornarem ao que era antes. Não no mesmo patamar, mas bem próximo do que era antes.
está correndo o processo de recuperação judicial, estão em fase de aprovação do plano de recuperação judicial. Eu acho que vai ser aprovado o plano de recuperação. Veja, ela tem muitos prestadores de serviços, muitos credores. Então, esses credores, se a Lojas Americanas tiver uma falência decretada, eles também serão prejudicados, né? Que foi aquilo no início da nossa conversa. Então, desde o fornecedor do chocolate, o pedreiro que constrói as lojas, o pessoal da manutenção, tem uma perda gigante em cima disso, sem contar o Estado também com a perda de arrecadação dos tributos. Então, eu acho que logo os credores e o devedor, no caso as Lojas Americanas, o Grupo Americanas, vão equalizar os valores e a forma de pagamento para que o plano de recuperação judicial seja aprovado. Uhum. Fernando, a gente, pegando carona no que a Kelly acabou de dizer agora, logicamente seria interessante que a empresa continuasse, mantivesse os empregos das pessoas que estão na área da prestação de serviço, do comércio. Mas pergunta o seguinte, se eu comprei lá uma geladeira, estou pagando a prestação, suponho, não gostaria disso, suponha que ela viesse a entrar em falência, eu teria que continuar pagando as prestações daquela geladeira que eu comprei lá para casa? Vai depender da operação que foi feita na tua compra. Por quê? Porque, eventualmente, a Lojas Americanas cedeu o crédito para um banco, para uma financeira qualquer. Então, essa financeira, essa pessoa que adiantou o valor para a Lojas Americanas não tem relação alguma com você quando comprou a geladeira, né? É chamado terceiro de boa-fé nesse caso específico. Agora, com o encerramento da empresa, com a decretação da falência, imagine-se que ela não tenha a geladeira para entregar. É uma situação. Agora, se ela tem a geladeira para entregar, o administrador judicial tem a obrigação de cumprir com o acordado. Ele vai entregar a geladeira. Agora, doutor, de uma forma geral, qual o principal desafio quando uma empresa entra com pedido de recuperação judicial? É entregar a geladeira Peródo, que já parcelou em 24 vezes em suaves prestações? Ou é mostrar a garantia para o mercado, dizendo a gente vai conseguir honrar os nossos compromissos? Quais são os principais passos que a empresa tem que ter para se manter no mercado? Acho que o principal ponto é trazer segurança para o mercado, apresentando um bom plano de recuperação judicial. Não vir com deságios muito elevados, de 90%, 95%, porque isso abala o mercado, principalmente uma empresa de capital aberto, não é? Tem diversos credores. Agora, se ela vem com deságio de 50%, 60% e prazos de pagamento pequenos, traz uma segurança a mais para o mercado e uma segurança a mais para os próprios investidores e para os próprios clientes. Uhum. Doutor Fernando, e o impacto sobre a marca? Nós estamos divulgando, claro, com a sua participação bastante clara para a gente, bastante técnica, para a gente poder entender. Mas, por exemplo, vou passar na porta da Loja Americana, vou entrar lá e dizer, isso aqui não é que aquela loja estava quebrando, eu não vou comprar nada aí. Deve haver também um impacto, acho que no comercial e em cima da marca, ou não? Eventualmente isso ocorre sim, Arnaldo. Isso tem uma bala na marca. Agora, quando você vai comprar um produto que está ali a pronta entrega, fica mais fácil, você paga e leva o produto. O problema começa a gerar quando vai ser entregue, começam os prazos, 10, 15, 20, 30 dias para ser entregue. Essa relação começa a ficar um pouco prejudicada. Mas eu acho que essa reputação ela volta quando ocorrer a aprovação do plano. Ocorrendo a aprovação do plano, traz uma segurança, tem sócios milionários que já disseram que vão aportar alguns valores na empresa, que não é objetivo dos acionistas e da própria empresa quebrar. Então, eu acho que daqui a pouco, quando a aprovação do plano, volta até a reputação que as Lojas Americanas têm há anos. Torcemos para isso, né? Afinal de contas, Sim. É uma empresa que gera bastante emprego. Doutor, obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, Kelly. Obrigado, Heraldo. Boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde.